TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente estava meio sumidinho, mas aí estamos de volta. E hoje, com a gente, não é o tio Luiz, olha só, mas é a tia Luísa. Tudo bem, tia Lu? Tudo sim, com você. Comigo tudo ótimo. Olha só, a gente está aqui diretamente da TV Pedra Branca para você. E hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores, a gente escolheu esse tema para poder falar. Lembrar um pouquinho lá dos tempos dos nossos professores. E a tia Lu vai falar do quê? Dos professores atuais. Como é que é hoje na escola? Como é que é hoje com os professores? E eu vou falar da minha época. O que da minha época tinha, que da dela não tem, que a minha tinha, que hoje é de uma forma diferente. Né, tia Luísa? E aí, muita expectativa? Sim, muita expectativa. Nervosa? Bastante. Percebe-se, olha só, as bochechinhas vermelhinhas de vergonha. Então, pessoal, vamos lá. Falando então dos professores, olha essa primeira imagem, a régua da professora. O que a gente lembra de uma régua do professor, hein? Primeiro, aquele quadro bonito lá atrás, né? Que na nossa época era um quadro verde, na maioria deles, que a gente utilizava o giz para poder escrever, dava um pó danado. Quer ver quando a professora resolvia assim, ó, bater com o apagador no quadro assim para chegar e dizer cala a boca? E aquele pó assim, né, vinha assim, ó, em todo mundo da sala de aula. E a famosa régua da professora que está lá na mão dela, que era feito para apontar no quadro para prestar atenção ou para dar cacete no quadro mesmo, né? Aquelas porradas assim no quadro para fazer o silêncio. E muitas vezes, não na minha época, né? Mas na época, acredito, lá dos meus pais, tinha outra utilidade, né? Se caso não obedecesse, aí era reguada na mão, né? Na palma da mão. Eu não peguei essa época, né? Mas já ouvi falar da famosa régua da professora. Hoje em dia, a gente não usa mais a régua, né? A gente usa outro quadro e outro apagador. Conta aí como é que é lá na sala de aula, tia Lu. Na minha sala de aula é o quadro branco e se usa caneta de quadro branco. Caneta de quadro branco. Daí tem algumas cores, né, coloridas para destacar as informações que o professor passa, mas graças a Deus não tem mais quadro verde, porque quadro negro ou quadro verde? Na verdade, eles chamam de quadro negro, né? Mas na minha época não era de negro. Podia ser quadro escuro, de giz. mas era verde, tá? Não era assim, negro e preto. Era verde, verde escuro. Mas eu já cheguei a pegar, quando eu estudava no 4º ano, era quadro negro também, de giz. Uma poeirada, daí ficava tudo ali embaixo do quadro, tudo sujo de pó. Aí sempre chegavam meio... na escola roubavam meio capetinha assim, né? Chega assim, né, e faz perto do quadro, né? Pra soprar aquele pó inteiro assim na cara do outro, né? Tem disso, sim. Não tinha? Sim. Pelo menos na minha época tinha, né? Além de pegar o apagador, sair correndo, também tacar em ti, né? Na casa, assim, nas costas ou em algum lugar, né? Sim. E as meninas na minha sala, elas roubavam o giz, tipo, pra levar pra casa, pra colecionar, diziam elas. Olha aí, ó, outra mania. E a professora ficava sem giz. Aí quando queria o giz, cadê, né? Então, não vai dar. Nessa imagem a gente lembra, então, no caso do quadro, da régua da professora e da doutrina, né, dos professores, né?
Aproveitando, né? Eu vou dar os parabéns aqui a todos os professores, a todos os educadores. Tenho muita honra de ter tido muitos professores e bons. Hoje em dia é uma das profissões que deveriam ser, no caso, mais valorizadas, né? Porque, imagina, tu alfabetizar uma criança, né? Educar, porque na escola não é só educar, né? É alfabetizar e educar. A educação, ela já parte de casa. Então, imagina hoje esses guerreiros, né? Com bastante gente aí, às vezes do avesso, tu pegar e suportar muita coisa. Então, parabéns a esses guerreiros hoje pelo Dia do Professor. Tens algum professor que tu queira zoar? A gente deixa para o final, né? É, tem bastante história, eu imagino. E a segunda imagem ali, ó, é do tratamento do professor. Olha ali, ó, falando sobre ele lá no quadro. Antigamente, a gente tinha mais afeto pelos professores, não sei hoje. Hoje, pelo menos, de modo geral, a gente não tem muita, né? Então, aí, ó, antigamente a gente pegava, levava frutinha para eles. Flor, eu lembro, quando eu estava no quarto ano, eu levava flor pro professor quase todo dia. Ó, florzinha. Parece que tinha um agrado, a gente tinha mais respeito com os professores, mais um carinho, mais um carisma, né? Então, antigamente era isso, era uma troca. Da mesma forma que os professores se sentiam bem especiais, né? Imagina a gente chegar com uma frutinha para dar, ó, professor, ó, para você usar. Eu sempre gostei, tá? Eu tenho que confessar que mesmo fazendo faculdade, tá? Eu chamo de recreio. Todo mundo chama de intervalo, mas eu gosto de chamar recreio, tá, galera? Porque eu como no recreio, tá? Eu levava meu cafezinho de casa, lancheira. E se precisasse fazer uma segunda faculdade hoje, eu levaria a minha lancheira, tá? Cheio de bichinho, não tem problema nenhum. Com meu ranguinho lá dentro, com meu pãozinho, com meu cafezinho, porque eu levava, tá? Eu tinha garrafinha térmica e tudo, hein, galera? Então, assim, eu dividia realmente com os professores e tinha esse afeto. Hoje em dia, Lu, conta aí como é que é mais ou menos a bagunça no colégio. Na minha escola, eles... a gente é gentil com os professores, claro que tem uns professores que a gente gosta mais, outros a gente não gosta. E justamente eu acho que a gente não gosta mais deles por causa que eles querem, tipo, ensinar a gente, eles querem dar matéria. E, geralmente, como os adolescentes hoje em dia estão revoltados, eles não querem aprender, eles estão... Então, quem mais dá matéria, os adolescentes não gostam. E quem deixa fazer bagunça, eles adoram. Então, quer dizer que os adolescentes de hoje, eles sabem tudo? Não. Ela sabe tudo, né? Porque, imagina, se não gosta que o professor passe matéria e não gosta de aprender, é porque sabe tudo. Era pra ser, né? Mas são os não. sabidões, é isso? Então quer dizer que quando faz bagunça, aí gosta. Então o professor hoje só tem um tratamento especial top quando pode música na sala, bagunça na sala. É isso? Não. Depende. É que tem professores que, tipo, eles dão matéria, dão tudo, mas eles dão um tempinho pra descansar. Tem uns que nem dão, entendeu? Deles... O professor, depende do tratamento do professor com a gente, porque tem professores que são engraçados e tem uns que só dão a matéria. Por exemplo, tem um professor de matemática na minha escola, ele é bem engraçado, tipo, ele conversa de tudo com a gente, eu acho isso muito legal, por causa que tem assunto, sabe? Tem conversa. Tá, é um adolescente vestido de professor. Sim. Ai, olha só. Então esse daí tem um tratamento diferenciado. Tem. Como é que pode? Hoje em dia, então, ó, esse eu gosto, esse eu não gosto. Esse eu gosto, esse eu não gosto. É assim, né? Quinta-feira, o Scott, a Felícia e o Alexandre, eles ganharam um presente de Dia dos Professores. É? A Felícia ganhou uma taça com coruja de professora, o Alexandre ganhou uma cartinha e o Scott uma cartinha e bis. Todos ganharam cartinha. Adoro a professora Felícia, tá? Depois eu vou te contar umas coisas dela. Adoro, tá? Adoro. Ela é do tipo de professora que, ó, se ela tivesse aquela reguinha ali na mão, ó, tinha aluno que ia pagar, ó, miudinho. E agora a parte engraçada um pouco. Depois de falar um pouco sobre como é o tratamento dos professores, a tia Luísa falou ali, ó, que tem professor que passa bastante matéria no quadro, hein?
Tem. Quando o professor diz assim, posso apagar o quadro? Imagina a correria, hein? Tia Luísa, hein? Tem até ali, ó, uma imagenzinha ali que a gente trouxe, que é pode apagar, professor. Olha só a bagunça, olha a cara dele. Já copiaram? Vou apagar a lousa. Olha só. Quando era na minha época, era mais ou menos a primeira foto ali, ó. Tu pegava e gritava, não apaga que eu tô copiando. E dá-lhe copiar, dá-lhe copiar, dá-lhe copiar. O dedo chegava a dar calo, gente. Agora, né, atualmente, ninguém se cansa, né? Olha lá a segunda foto. Tia Luísa pode contribuir falando alguma coisa se na sala dela realmente é assim. Todo mundo com o celular na mão, galera. Olha ali. Sim. E aí, tia Luísa? É bem assim, na minha sala, eles falam assim, alguém bate foto aí, depois manda no WhatsApp. Que daí a gente pega no grupo de WhatsApp e depois pega o caderno e copia em casa. Olha a preguiça, galera. O professor pode com isso? Se fosse eu, tinha que copiar. A sorte é que eu não sou professora, porque eu acho que eu ia ser muito malvado. Ia ser muito malvado. É? E eles batem foto bastante? Sim, daí... Agora a pergunta que não quer calar. Olha só, galera. Tia Luísa, Que medo. olha a minha cara. Medo. Olha a minha cara. Você já bateu foto ou copia a matéria do quadro? Às vezes eu bato foto, mas eu também copio. Olha a preguiça. Olha a preguiça aqui do meu lado. Inclusive, eu já fui excluída de sala por causa disso. Por causa que eu fui bater foto do quadro, daí eu podia ir pra esse lado. Daí Fosse pra coordenação, eu pedi pro meu amigo bater foto do quadro, só que com um celular, né? Daí ele ia ser excluído. Daí eu falei, não, professora, foi o que pedi. Daí eu acabei sendo excluída, por causa que eu não tinha pedido pra tirar foto. Se eu tivesse pedido, eu não ia ser excluída da sala. Então quer dizer que ainda, além de bater foto, pediu pro amigo bater. O amigo foi bater, a sorte é que tu foi boazinha, né? Tu se identificou que foi tudo tua culpa, né? Aham. É. Lembra por que eu tava Por que eu bati foto? Não sei, vai falando aí, ó. Tem um monte de gente te escutando aí, ó. Porque eu tava fazendo trabalho de outra matéria, ainda nem era dessa. Tá vendo o que os professores hoje aguentam? Olha só. Olha só. Veja bem. Dá vontade de matar, tá? A pessoa tá fazendo o trabalho de outra disciplina, tá? Por exemplo, estou fazendo o trabalho de artes na disciplina de matemática. Era de artes. Aí o professor pega a criatura batendo a foto do quadro porque não deu tempo de copiar. Mas por que não deu tempo de copiar? Porque eu estava fazendo o trabalho de outra disciplina na sua sala, na sua aula. Imagina, eu fui descoberta e, no caso, levei esporro 2 vezes. Uma, por estar fazendo coisa que não deve dentro da sala de aula, e outra, por estar batendo foto e não copiando a matéria. Dona Luísa, hein? Ai, 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 hein? Meu Deus. Ó, vou falar para os professores te dar um pau. É? Tá bom. Tá bom, é? E agora, mais uma coisa para a gente pegar. Os alunos. A famosa tabuada. Na minha época, eu tinha que ter isso na ponta da língua. Mas vou confessar, e alguns vão lembrar, que naquela época existia um lápis com a tabuada no lápis. Régua também. Tá? Régua. Só que na minha época, para mim, famoso era o lápis. O lápis com a tabuada. Um monte de gente aí vai lembrar, hein? Sim. Só que, claro, que no dia da prova de matemática, aquele lápis não podia estar na mão da gente, né? Óbvio Tinha gente que não. sei lá, no 4º ano ou 5º ano, por causa que agora não cobra mais tanta tabuada, né? Porque é uma coisa que tem que saber de cor. Mas as pessoas, tipo, levavam o lápis e tentavam enganar a professora na prova, entendeu? Se ela não visse, não tinha problema. Mas se ela visse, daí ela tinha que... Olha os trombadinhas. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Cambada de trombadinha. Na minha época, não. Na minha época, eu tinha que ter na ponta da língua. Tinha que fazer. Naquela época, não era permitido o uso de calculadora. Você poderia até levar uma folha extra para você fazer todos os cálculos, as continhas. Tem professor que não deixa, porque acha que tem alguma coisa.
Tipo, na Não, folha. mas a minha Fala, professora... escreve na mesa, Não, escreve no mas a verso minha da prova. professora dava a folha. A gente tá, não sim. podia tirar do caderno. Tem professor Ela que deixa dava a gente pegar no folha, caderno. uma folha de rascunho para cada um, para poder fazer a continha. Era naquela folha. Ou seja, ou tu sabia, porque não tinha como. Sim. E tu, Luísa, sabe a tabuada? Ah, sei. É? Acho que é melhor não correr o risco, né? Não vou perguntar. Porque, Sei, né? sei. Já que é o primeiro programa que ela tá participando aqui, né, galera? Então vai que, né, dá aquela mancadinha assim, né? Do tipo assim, né? 2 vezes 2, 8. Não, pera. Calma. É 4. Né? Bem assim, né? Tens alguma história pra contar aí de matemática? De tabuada? Ah, tem uma pergunta. Tem uma Conhece pergunta. Isa Torradinha? Torradinha. Torradinha é a famosa prova surpresa? É mais ou menos isso. É uma prova em que o professor te dá uma folha, uma prova oral, que tipo tem algumas tabuadas e tu tem que responder. Só que era surpresa, geralmente. Surpresa e só tabuada. Sim, só tabuada. Como é que é o nome então, Tia Lu? Torradinha. Torradinha. Então tá. Você faça torradinha, porque se você não responder a torradinha, você está torrado quando chegar em casa. É isso? É isso aí. É isso? Ah, mas hoje não tem mais, que é fácil, né, pra gente agora. É fácil. Adolescente é fogo, é tudo fácil. Na hora da prova, Não sabe nada. tudo ferrado. Ai. Tudo ferrado, né? É. Falando que na hora da prova tá tudo ferrado, o assunto é prova. Como é que era, né, naquela época, as provas? Ali, ó, na imagem, a prova é amanhã. Veja bem, ouça, olhe. Gente, na minha época, pelo que eu lembro, as provas não eram fáceis, tá? O professor, ele não facilitava. Nas revisões que tinham, eles davam dicas, mas eles não davam as questões que iam cair. Eles diziam assim, ó, galera, estudem, sei lá, do capítulo 1 inteiro. Eles poderiam Só? até dar questões para poder lembrar. Ah, mas o capítulo não era o capítulo, às vezes, de vocês, né? Era o capítulo, né? O nosso tem prova que cai de uma às vezes é um, mas teve uma vez a prova de inglês, caiu 4 capítulos inteiros. Mas aí a revisão, na minha época, pelo menos, né? A Luísa vai falar dela, da época dela, mas na minha época, claro, tudo bem. Tem professores, né? Que até dão algumas questões, que de 10, uma vai cair na prova. Ah, tem professor que passa o estudo dirigido, que ele passa, tipo, todas as questões da prova, ou passa, tipo, o que vai cair, tipo, as páginas que estão na apostila. A ideia é fácil, mas tem professor que só dá o capítulo, não fala nenhum assunto, só o capítulo. Só o capítulo, né? Então, na minha época era mais ou menos assim, tá? Era só o capítulo. Poderia ter questões? Poderia. Dentro dessas 10, uma delas apenas caía. O resto era só para auxiliar a gente a lembrar como é que era para estudar. O assunto que era para estudar. Sim. Na época, inclusive das provas, não sei vocês, tá, galera? Eu nunca gostei de estudar com amiguinho meu. Nem com amiguinho, nem com amiguinha, nada. Eu sempre gostei de estudar sozinha. Não sei porquê, acho que foi minha mãe ou minha família, né, que me ensinou a estudar assim. E eu sempre, para poder estudar para as provas, eu tenho que fazer resumo, tá? Então, assim, eu leio, faço resumo para eu poder entender do meu jeito e sempre estudo sozinha, assim, ó. Não consigo estudar para a prova escutando o som. Não consigo, eu tenho que estar no silêncio, porque senão eu tô dispersa. A não ser música instrumental. Eu também, eu boto musiquinha de cachoeira, música de som, ambiente, assim. Essa daí aí eu fico assim, ó, zen. Fecha os olhos, Não, assim, né? eu fico focada, eu fico tranquila. É só com essa música que eu consigo estudar. E outra coisa que eu acabei de lembrar. Que é medo. Na prova, gente, olha, pra dizer a verdade, assim, vou dizer, já colei já. Quem é que nunca colou, né? Se eu disser que eu nunca colei, eu vou estar mentindo, tá? Eu não gosto. Só que eu não gostava. Porque eu ficava tão nervosa, e minha mão sua. Então, na época que eu faço prova, assim, se eu fico nervosa e se a minha mão sua,
isso daqui molha a folha e a caneta não funciona Verdade. aonde molhou. Então, pensa no nervosismo, tá? Então, sobre prova, eu não consigo colar, fico nervosa. Claro que já aconteceu de colar, né? Mas eu morro de medo, ou pelo menos morria de medo, né? Mas as provas eram assim, os professores pegavam e a gente dizia assim, ó, estuda, estuda. Sem contar que alguém já te esperava em casa no final da prova, né? A mãe e o pai, a família, né, na porta, né? Como é que foi? Foi bem? Como é que foi a prova? Foi bem. Esse foi bem, quer dizer que você respondeu todas? Aí a gente dizia assim, quando chegar a nota eu mostro para a mãe. Então tá bom. Só que naquela época não tinha nada online, né? Então assim, a gente tinha que trazer a prova pro pai, pra mãe, né? Dar um autógrafo ali, assinar, para poder ter ciência, independente se a nota era baixa ou alta, a gente tinha que apresentar todas as provas pra mãe. Todas. Hoje não tem essa, não. Se eu não mostrar a prova pra minha mãe, no caso, ela vai saber de qualquer jeito. Por causa que tem no sistema online. Então, sei lá, se eu tirei um 5 e não quero mostrar, ela vai ver no site da escola do mesmo jeito. Na verdade, já começa pela comunicação e anotações do colégio. Tudo começa que assim, se ganha advertência, eu sei no mesmo momento que ela está tomando advertência. Chega uma mensagem no meu celular onde diz, coordenação, a aluna foi expulsa de sala, a aluna não fez as tarefas, a aluna não fez os deveres, a aluna não copiou a matéria do quadro, a aluna não fez isso, não fez aquilo. A sorte dela é que ela é uma menina dedicada e vamos dizer que ela já tomou essas advertências bem pouco, mas não tem escapatória. Foi mais que eu não fiz deveres. Já espero na porta. Ou melhor, nem espero. Ela já chega falando, tu já deve ter recebido, né, mãe? Né? Já. Então, assim, tá pega de qualquer jeito. Pois é. E as provas, Luísa, como é que é? Fala pra mim. Ou melhor, fala pra eles. De cola ou do quê? De tudo que eu falei, comparando com a minha época, como é que é a tua época? De cola por exemplo, tem muita gente que cola e geralmente eles colam no celular. Por exemplo, a prova tá aqui, Olha eles só, botam hein? o celular aqui, Calma aí, na só um pouquinho. Professores do colégio dela. Segue uma dica de ouro. Se vocês estão escutando a gente, anotem tudo, porque vocês vão pegar muita gente, hein? Pode falar, Luísa. Eles deixam a prova assim, e o celular ou na perna, ou aqui do ladinho da prova, ou, tipo, o estojo tá aqui, porque eles pedem pra guardar o estojo, mas, por exemplo, eu deixo, por causa que, eu sei lá, eu gosto de deixar, eu não colo, mas eu gosto de deixar o estojo. Eu vou falar a verdade, eu não gosto de colar, porque sempre que eu tentei colar, eu colei errado. Então eu já desisti. O negócio comigo é estudar e não colar, porque eu sempre colo errado. A pessoa ninja ainda vai colar, cola errado, vai. Daí eles deixam a prova aqui, o celular aqui, ou também fazem papelzinho e deixam no bolso. Ou também, por exemplo, eu passo muita cola, mas eu não colo para as minhas amigas. Até o dia que for pega. É a mesma coisa que colar. De não passar cola para elas, daí eu pego não der delas aqui, calma, não entrega. Não vou falar o nome. Daí eu pego o post-it no penal, escrevo o gabarito. As abertas eu não mando, por causa que é muito difícil. Daí eu escrevo no gabarito e passo pra trás. Daí se ela quiser passar pra mais alguém, passa pras outras amigas. Imagina o desespero quando o professor pega. E já pegaram? Ninguém na tua sala foi pego? Já. Já? Já. Quem pegou? Felícia? A Felícia foi essa professora, ó, top. Tava no celular. Tava no celular. Foi 2, ela pegou 2 já. E acho que foram os únicos. Não, foi 3, na verdade, 3. E como é que estava? Conta pra eles. A menina, ela tava com o casaco no colo e só que tava cheio de papel dentro das respostas, cheio. Daí ela, quando tava na primeira aula, daí aquele professor, ele nem liga, deixa colar, entendeu? E daí, quando chegou a Felícia, ela tava mexendo no casaco dela, falou que... Ou seja, trocou de professora, ela não viu? Não. Meu Deus, que desespero. Daí, quando chegou a Felícia, foi lá e ela foi pra coordenação e zerou a prova.
E zerou, do menino também zerou a prova. E não era só uma, eram duas. Aí zerou as duas. E ele nem tava colando na outra. Ó, ação, reação, consequência. Sempre falo, por mais que nós, pais e professores, somos rígidos, é porque é para estudar, galera. A vida lá fora, ela não é fácil. Não é fácil. Então, por isso que a gente acaba brincando, zoando, tudo. Mas tem uma coisa bem séria. E eu acho que é ação, reação. Se tá colando e foi pego... Eu também já fiz isso quando criança. Já foi pega? Todo mundo faz. Nunca, nunca. Não, meu Deus, eu entrava em desespero. Raramente eu fazia. Meu Deus, assim, ó, posso contar nos dedos as vezes que eu fiz. E, meu Deus, não gostava, morria de medo de ser pego. Imagina alguém ligar, a diretora ligar pra minha mãe, ó. Francine ganhou 0 na prova porque tava colando. Imagina, eu ia tomar um cascudo quando chegasse em casa. Meu Deus do céu, socorro. Só de imaginar já me dá até um negócio. Pois é. E isso é as provas, né? Sim. Galera de antigamente, vai dar muita risada. Como que eram confeccionadas as provas de antigamente, ou trabalho em sala de aula? Quem não conhece o mimeógrafo, olha só, aquele cheirinho de álcool. Nossa, os professores faziam, por isso que a letra de antigamente, inclusive, eram muito mais bonitas do que hoje. O Pra sair bonitinho professor na prova. tinha que fazer numa folha A4, que é parecido com stencil, escreviam, deixavam em linha bem retinha toda a prova. Aí eles destacavam tipo um adesivo e ali eles enrolavam a prova ali, ó, ali em cima perto daquela alavanca, colocavam a folhinha branca, né, no caso, o ofício de um lado, girava aquela alavanca, o rolinho ali rolava e carimbava a folha e saía impressa do outro lado. Então, Uma cópia, olha, né? a cópia, né? Então, como eram feitas as cópias das provas nesse mimeógrafo? Gente, Tinha que fazer assim pra cada folha? então assim, 50 alunos, 50 folhas. Ui, Imagina, graças a Deus tem impressora. várias vezes o professor já pediu para fazer assim. Só que aí eu dizia, né? Ah, professor, não posso. Ah, só quando era trabalho. Prova eles não deixavam, porque senão eu ia ter acesso à prova, né? Então, a não ser que fosse de outra turma, aí eu podia ajudar. Mas eu adorava, tá, gente? Adorava mexer nisso daí. O cheirinho de álcool, meu Deus. Lembra muito da minha infância e deve lembrar a infância de muita gente. Já hoje, né? No tempo da Luísa, como é que é? Muito mais fácil, né? Entra lá no computador, né, Lu? Clica no botão imprimir, E faz cópia. quantidade de cópias e está pronto, né? A gente Vem tinha aqui quentinha ali, a folha ainda. e vem quentinha, né? A nossa vinha molhada. Às vezes a gente tinha que fazer para soprar assim ou balançar ela assim, ó, para ver se secava mais rápido, porque senão o quê? Podia borrar, tá? O stencil borrava. É porque quando a tinta sai na impressora, se tu passar, ela borra. Mas hoje sai muito mais seco. Aquilo ali saía por causa do álcool. Tu olhava numa esponja o álcool para poder passar no stencil. A hora que tu rodava, ela passava no álcool. Saía molhado do outro lado. Então, tu tinha que fazer assim com a folhinha para secar, para não borrar. Olha só como é que era, hein, gente? Hein? E ainda continuando, né, nas provas, professores, as famosas notas. Olha só. Hoje em dia é um pouco diferente, tá? Lá naquela época, olha a cobrança. A cobrança era dos pais com o aluno. E a professora? A professora brava tomava lição, brigava, disciplinava e mandava. E os pais iam no colégio sempre favorecendo o quê? A professora e brigando com o aluno que não conseguiu a nota. Hoje em dia, a gente não pode generalizar, né? Mas a maioria hoje está um pouco perdido. Espero que um dia mude, que a gente possa honrar mais, dar mais valores a esses guerreiros dos professores. Porque hoje em dia, ao invés de cobrar o aluno, né, o filho em casa, da nota, deixar de castigo porque não machuca, tirar as coisas como celular, pode me dar o celular aqui, cobrar essas coisas, não.
eles vão lá e fazem o quê? Cobram do professor o motivo qual o filho está tirando aquela nota baixa. Como se o professor não estivesse passando a matéria direito, né? Mas, na verdade, é o Como filho, né? Que não está se esforçando nem Como se o estudando. professor fosse o culpado pela nota baixa. Então, hoje em dia é assim, né? Naquela época era assim, aquela famosa frase, escreveu, não leu, o pau comeu. Hoje em dia tem muita gente que é assim, tá? Tem muita gente que é assim, né, Luísa? Escreveu, não leu, o pau comeu, que come mesmo, tá? Só que é assim mesmo, as pessoas hoje em dia não estão dando valor às notas, né? Verdade? Alguma coisa a contribuir? Como é que é? Já presenciou alguma coisa? Sobre cobrança de nota, sobre nota baixa? Eu fico muito brava com a minha mãe por causa que, assim, quando eu tiro nota baixa, ela vai lá e fala, que tem que melhorar, né? Daí quando eu tiro um 10, um 9, Não uma faz nota mais boa, que obrigação. não me elogia, daí só reclama das notas ruins, fico brava. Isso é as famosas frases de mães, que a gente já falou aqui no programa, né? Que não faz mais que obrigação, não é isso? Só estuda, não é isso? E o que mais? Então continua reclamando, aproveita, ela está fazendo uma reivindicação hoje. Vai lá, advogado. Eu queria agradecer também. Por causa que, assim, sempre eu estudei sozinha, mas quem me incentivou foi minha mãe, por causa que, imagina, depender dela para estudar, eu ia ser muito difícil para estudar. E, graças a Deus, hoje eu consigo estudar sozinha, fazer resumo, estudar, sem precisar de ajuda. Isso é muito bom, por causa que, senão, não ia conseguir estudar. Ela tá querendo alguma coisa, galera. Não tá. Certeza, saindo daqui, ela vai dizer, ô mãe, então, esse então é muito famoso, né? Então, será que a gente não podia passar, sei lá, no McDonald's, de algum lugar assim, desse tipo? Uma boa ideia, um sorvete. Viu? Olha aí, ó. Tu que me deu a ideia. O elogio, ele sempre vem com, né, uma surpresinha assim junto, sabe? Né? Eu tô com dor no ombro. Posso falar uma coisa dos professores? Pode, deve. Hoje é dia dos professores e a gente está fazendo um programa especial a eles. Eu queria pedir uma valorização mais para os professores, porque, assim, eu sei, a gente sente raiva deles, porque eles são bravos, eles querem ensinar a gente, mas eles só estão incentivando a gente, eles só estão querendo que a gente estude para que a gente tenha uma vida boa no futuro, que a gente seja realizado. E só os estudos vai levar onde a gente quer chegar, só assim vai realizar os nossos sonhos. Então, eles são uns anjinhos aqui que estão querendo botar o ensinamento na nossa vida. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas, porque elas podiam ter outros empregos, mas não, elas estão ali muitas vezes passando por situações difíceis, aguentando palavras que geralmente têm alunos bem... Não chora, não chora. Aguenta aí. Bem malvados, porque, né, fico xingando os professores, mas eles só querem o melhor pra gente. Tudo isso foi, galera, tá? Porque os professores provavelmente vão estar acompanhando e ela combinou que se ela fizesse isso hoje aqui, ela ganharia um ponto na nota na prova. Foi isso? Não. Não foi? Não, acho que não. Eu acho que foi. Chorando. Eu acho que foi, hein? Não foi, não. E a última foto aqui, ó, que a gente trouxe para relembrar as coisas lá dos tempos nostálgicos, é a famosa foto com o mapa mundi atrás. Quem aí não lembra a famosa foto na mesa da biblioteca com o mapa mundi atrás, com aquele livro ou com aquele bracinho cruzadinho assim, ó, no caso na frente, ali, igual ele tá ali, que já tirou na escola da época, hein? Hoje em dia ainda, garanto, Dia das Crianças, essas fotos aí, ó, a maioria dos perfis na internet. Diz o nosso amigo Joninha que é assim, ó, Dia das Crianças a gente troca as fotos do perfil e coloca tudo essas daí. Tudo da época do colégio. Todas essas fotos que eram as mais famosas que tinham, tá? Então, é a mais chique que a gente tem, tá? Foto Tumblr. É a foto, é a foto Tumblr de antigamente, tá? Espontânea, fingindo espontânea. É, a foto espontânea com um fundo ofuscado, né, atrás. Vintage. Isso, vintage, olha só como é que é essa época de hoje, né? Fundo vintage, tá? Tumblr, tudo isso para combinar com a nossa época, tá? Hoje em dia, fala pra mim como é que é a foto.
Primeiro que não existe esse tipo de foto nos colégios. Ah, na escola sim, mas só fingindo estudar. Na escola, tipo... Não, duvido que hoje em dia alguém vai querer tirar uma foto dessa. Com caderno, não. Não, com um caderno, olha lá, culto, aquela foto culta. Ah, não. Mentira, a primeira pessoa que a gente chamar na frente vai dizer assim, ó. Ah, eu não vou tirar essa foto jeca aí. Agora, se fosse de outro jeito, ou a primeira coisa, o que eu vou ganhar se eu tirar uma foto dessa? Um soco no olho. Brincadeiras à parte, mas assim, ó, hoje em dia, galera, só se tiver recompensa, eles não valorizam muito não, né? Não estão nem aí. Olha, essa criançada, olha, só esganando, né, Lu? Não. Não. Não, obrigada. Como é que é essas fotos de hoje em dia? Ah, na escola? É, Ah, na escola a gente pega uma parede assim? mais neutra. Não, é. assim de biquíni, não? Como é que é? Depende Parede das mais minhas neutra. amigas, elas Já não tem livro, só tem parede. Ah, tá na biblioteca, mas quem é que vai tirar foto na biblioteca? Ninguém. Hoje em dia, acho que eles nem visitam a biblioteca. Ah, eu vou. De vez em quando. Ah, eu vou pra... Mas eu não pego livro, só pra estudar. Tipo, quando tem prova, alguma coisinha, eu ficar no intervalo. Mas raramente um amiguinho teu vai pra biblioteca. Ou Ah, vai? A Ana vai, às vezes. Antes. Dedou uma. E a Maura, às vezes, também. Ó, a Ana e a Maura vão. Então, ó, a gente já tem 2 salvas. É isso? Mas fotos mesmo, assim, é só em, tipo, em parede neutra. Mas nada que lembra que é a escola. Não precisa botar localização quando postar, né? Tipo, no Instagram, nessas coisas. Não vai botar que foi no colégio. Ou às vezes bota. A gente bate mais fotos na quadra, na parede. E a minha amiga já bateu uma foto zoada beijando o Tito, falando que era o namorado dela. Olha aí, ó. Vê se os professores podem com isso, tá? A gente já bateu fotos da turma, não. Porque na minha escola, quando entra, tem a logo do colégio. A gente já bateu a foto da turma ali. Inclusive, eu saí com uma cara muito feia, zoada. Foi muito engraçado, me zoou até hoje. O Scott, então, meu Deus. Agora, falando um pouco de professor de modo geral, vou falar um pouco dos meus professores que eu tenho uma vaga lembrança, tá? Tinha um professor que eu achava super gente boa, que era o professor de português, tá? Ele fazia eu passar matéria no quadro. Era muito legal, diferente de hoje em dia, porque hoje em dia, depois eu fiz faculdade e tal, mas assim, tinha uns professores bem bacanas. Tinha um professor meu que eu odiava história, mas... eu adoro história. Ele Odeio geografia. Ui, cara. eu nunca gostei de português, nunca gostei de geografia e história. Eu gostava de matemática, física, biologia... As química. ciências eu gosto. Que eu ainda, né? Eram as 4 matérias que eu mais gostava. As outras, assim, eu não gostava muito, não. E tinha um professor meu, que era o Sidney, que ele dava história. Foi o único professor que fez eu gostar de história, mas também só foi naquele ano, né? Depois a vontade já passou, tá? Gente, já passou. Eu gosto de história, ciências, matemática eu não gosto. O professor é muito legal, mas eu não gosto da matéria matemática. Gosto de ciências, história, gosto de português por causa do professor, mas a matéria em si também não gosto muito. O que quer dizer? Mas acho que é isso. Não. Deixa eu ver o que mais. Filosofia eu gosto um pouquinho também. Eu gostava bastante de fazer redação. Não, mais ou menos. Gostava bastante. Eu gosto, A parte mas... de português eu não gostava, mas de redação eu gostava. Deixa eu ver. Eu gostava de qual mais professor, assim, lembrando. Era de português, o de história. O de matemática também eram sempre professores bons, porque eu também gostava da matéria, né? A geografia do teste, o professor passa muita matéria e ele não explica no quadro. Tipo, ele copia, fala, ele não explica as coisas. Outra coisa também, lembrando aqui... Inglês eu gosto. Sabe uma coisa que a gente fazia muito, não sei vocês, mas os colégios que eu estudei faziam? A gente cantava o hino nacional antes do começo das aulas. Mas só do SEB, né? Não, já estudei em outros colégios que faziam também, e públicos naquela época. O SEB, ele fazia, tipo, toda quarta ou segunda-feira, não lembro agora, mas era, sei lá, 15 minutinhos antes do intervalo, do recreio, no caso. Eles cantavam um hino.
E hoje em dia, raramente alguém canta o hino. Eu lembro Faziam que na fila época, de cada turma. na minha época Menino. tinha e era bem bonito, assim. Então, assim, sobre o Dia dos Professores que a gente trouxe para relembrar algumas coisas, foi isso. Espero que tenham gostado. Queres deixar um beijo para os teus professores, Lu? Aham, quero. Um beijo pra todos os professores. É claro que tem uns que eu gosto mais, mas um beijo. E feliz dia dos professores para meus professores e para todos os professores do mundo, do Brasil, de qualquer lugar, que eles merecem muito. Um beijo, feliz Dia dos Professores para todos os professores que existem nesse mundão aí afora, em especial aos professores que dedicam boa parte do tempo ensinando a Luísa, para que ela possa ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais instruída aí. Eu deixo aqui o nosso beijo, tá? Muito obrigada, espero que tenham gostado, que tenham, né, dando risadas aí de algumas coisas, principalmente de micos, né, das coisas que a gente lembra Das naquela histórias. época, né, das histórias, algumas lembranças. Semana que vem tem mais e até lá!